2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vou ler só esse versículo. Eu acho que ele já traz um alerta grave, importante, sério, o suficiente. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então, gente, que o mundo é um lugar muito difícil de se viver, não é segredo para ninguém. Nós não fomos feitos para viver nesse mundo decaído, do jeito que o mundo está hoje. No entanto, apesar da gente saber que o mundo é um lugar difícil, à medida que o tempo passa, a gente vai constatando que, de fato, os tempos têm sido cada vez mais terríveis. Recentemente, o pastor Jonatas pregou uma séria advertência em 2 Timóteo capítulo 4, numa mensagem intitulada Você, porém. E na ocasião, Jonatas listou algumas coisas assustadoras, extremamente preocupantes e que ainda nos surpreendem. Eu digo porque ainda nos surpreendem, porque eu acho que elas estão se tornando tão frequentes que logo, logo, nada disso vai ser mais surpresa. Então, por exemplo, eu anotei pelo menos 3 coisas que ele citou, que no Canadá extinguiram a figura do pai e da mãe. Qualquer formulário... Gente, eu acho que está muito alto aqui, não está alto? É só o retorno? Tá bom? Desculpa, então, vamos voltar aqui. No Canadá extinguiram a figura do pai e da mãe. Agora, qualquer formulário oficial no país traz apenas a indicação. Progenitor 1, nem tanto. Obrigado. Progenitor 1 e progenitor 2. Tá certo? Não tem mais pai e mãe. Porque vai depender de quem for se juntar, quem for se agrupar, quem for fazer algum acordo oficial em algum cartório. Em São Paulo, não comemorarão mais Dia dos Pais, nem Dia das Mães, mas apenas o Dia do Cuidador. E ele ainda mencionou que estava num consultório médico com o seu filhinho Isaac, aguardando uma consulta, quando por volta de 10, 11 horas da manhã, programa ligado automaticamente na Fátima Bernardes, ela começa a fazer divulgação de uma escola de drag queens, dizendo como é bom participar de uma escola assim, como é bom você se tornar uma drag queen, inclusive todas as criancinhas às 10 horas da manhã, se preparando para ir para o colégio, para o almoço, assistindo a esse tipo de lixo. Depois que o Jonatas pregou, eu ainda observei algumas coisas. Naquela semana, aqui no Rio de Janeiro, 3 mulheres procuraram um cartório para também casarem-se entre si, as 3. Mais um grupo familiar, mais uma novidade por aí. No programa Fantástico, de domingo à noite, eles trouxeram uma reportagem com algumas crianças mudando de sexo com apoio dos pais. Eu assisti a reportagem e a reportagem era mais ou menos assim. A criança decidia que sexo ela queria ser, queria deixar de ser menino, virar menina, ou o contrário. O pai, então, levava numa clínica, criança com 9 anos, 10, 11 de idade. Se fosse um menino, ele era castrado, injetavam hormônios nele para ele virar uma menina à força, na raça. E, passados 2 domingos, o programa Fantástico trouxe uma outra reportagem com um pai deixando também seus 2 filhos escolherem o que eles queriam ser. Uma menininha mais nova já tinha decidido ser menina e o mais velho era criado como uma menina, porque o pai disse que não se pode obrigar o filho a ser uma coisa ou outra, tem que esperar ele crescer para chegar à sua própria conclusão e decidir o que ele vai ser. Em ambas as reportagens, a ideia do Fantástico era mostrar essas famílias, esse tipo de relacionamento, essa possibilidade dos filhos optarem como fruto do desenvolvimento de uma nação. Ou seja, se nós formos também nos desenvolver, ou se nós queremos imitar países desenvolvidos,
nós temos que começar a imitar esse tipo de hábito. Mas não apenas nós cristãos estamos preocupados com esse tipo de coisa. Alguns estudiosos que não têm compromisso propriamente com a fé cristã têm observado isso, e eu noto que alguns têm se manifestado de maneira preocupada em relação ao futuro, porque isso nunca aconteceu em gerações anteriores a nós. Então, a preocupação deles é como essa geração que hoje é castrada ou vira homem à base de hormônio, porque aos 7, 8, 9 anos de idade tomou uma decisão de uma maneira absolutamente intempestiva, infantil, mas na raça seus pais apoiaram a sua ideia e obrigaram aquela criança, então, a partir dali, a ter esse sexo, porque ela havia definida. Como que numa família onde não há um pai ou uma mãe, mas 2 homens, 2 mulheres, ou 3 mulheres, 4 homens, 2 homens e 3 mulheres, como uma criança educada num grupo desses vai se portar, vai agir ou reagir, quando ela se tornar um ser humano adulto, maduro. Há 30 anos atrás, se houvesse, mais ou menos 30 anos atrás, se houvesse uma novela em que acontecesse um beijo gay, ainda mais no horário em que as crianças estão todas assistindo televisão por volta de 7 da noite, 2 da tarde, com certeza haveriam grandes manifestações e muito provavelmente um boicote a tal programa. Mas as novelas, elas já vêm trazendo beijo entre mulheres, homens se beijando. Na última, agora, uma recente, trouxe uma novidade. Um cara tem relação sexual com a mãe e a filha ao mesmo tempo. E esses eram os heróis, os protagonistas da novela. Uma outra novela que terminou lá com 2 gays juntos. Gente, a coisa foi preparada de tal maneira que quando os homens se beijaram, um monte de gente chorou pelo país, emocionada, porque finalmente aquela luta contra o preconceito, contra a discriminação, deu certo, e eles conseguiram ficar juntos e vão ser felizes para sempre. E eu, gente, sou capaz de apostar que teve gente, crente, assistindo a tal novela, que se emocionou, torceu e chorou quando os barbudos se beijaram. Eu sou capaz de apostar nisso. Eu não vi, mas eu sou capaz de apostar. Então vejam o que acontece. Gradativamente, passo a passo, lentamente, a mídia, que é esse conjunto de sistemas de informação, rádio, cinema, televisão, imprensa, internet, redes sociais, ávida por audiência, ela vai propagandeando valores, esses valores distorcidos. E esses valores vão sendo incorporados pela sociedade. E é por isso que esse comportamento chamado de politicamente correto vai ganhando força a cada dia que passa. Um comportamento politicamente correto é um comportamento que leva a gente a manter sempre uma posição neutra. Você não pode discordar do beijo entre 2 homens, 2 mulheres, 3 casando, 4, 5 juntos. Você, para ser politicamente correto, você tem que se manter absolutamente neutro e você não tem o direito de manifestar sua opinião. Caso manifeste, você será considerado preconceituoso, um cara discriminatório. Você precisa evitar de todas as formas que as pessoas se sintam ofendidas com o seu jeito de ser, com a sua opinião, com aquilo que você pensa. Então você percebe a consequência disso? Os cristãos, cada vez menos, têm o direito, cada vez menos, ou seja, cada vez mais perdem o direito
de dizer livremente o que pensam, sem serem acusados de intolerantes. Mas é interessante que isso se dá exclusivamente com o cristianismo. A ideia do mundo de hoje, da sociedade de hoje, da mídia e o comportamento geral é: tolera-se tudo, menos o comportamento cristão. Você tomou conhecimento de que na visita do Papa ao Brasil foi feita uma grande cerimônia na praia de Copacabana? Algumas ativistas desses grupos pró-gay, GLBTXYZ, invadiram a cerimônia que estava acontecendo na praia de Copacabana, tiraram a roupa e simularam um gesto indecente, usando as imagens e os crucifixos das pessoas que estavam ali. Poucos jornais noticiaram. Eu não vi ninguém se manifestando. Eu não vi a Rede Globo detonando esse tipo de comportamento preconceituoso e discriminatório. Então, entrar numa reunião religiosa, tudo bem, católico, seja lá o que for, e ofender as pessoas daquela maneira, é um direito à livre expressão. E eu acho interessante que, recentemente, essa semana, uma jornalista tirou a roupa, se pintou toda de vermelha, começou a andar pelada, sem roupa, lá em Brasília, se manifestando a favor do feminismo, etc. É interessante como uma pessoa se fantasia como algo que é chamado e conhecido como drag queen, para exigir respeito. É muito curioso. Veja, eu estou falando isso, mas eu queria deixar claro para vocês o seguinte: eu sou totalmente favorável à liberdade de religião. E talvez eu surpreenda algumas pessoas aqui, mas eu vou além. Eu não tenho nada contra 2 homens, 2 mulheres, 3 mulheres entrarem no cartório, fazerem um contrato social e irem viver juntos. Eu não tenho absolutamente nada contra. A verdade é que a gente não tem nada com a vida dessas pessoas. Um dia eles vão ter que prestar contas diante de Deus. Mas Deus, de fato, não nos colocou como juízes ou capatazes para impedirmos algum tipo de comportamento assim na base da força. Então, eu sou a favor da liberdade de religião. Se quiser fazer contrato no cartório, pode fazer. As minhas questões são um pouco diferentes. Eu acho que é inadmissível uma família que não seja formada por um homem e uma mulher casados adotarem, por exemplo, uma criança. Isso é absolutamente inadmissível. No entanto, gente, olha que coisa curiosa. Eu não tenho nada contra essas pessoas que vão no cartório e fazem o tal do acordo. Mas eu tenho contra esse comportamento extremamente agressivo, preconceituoso e discriminatório desse tipo de grupo. Pró-gay, um monte de coisas. Veja, você achar aceitável um marido, homem, casado com uma mulher, sua esposa, se atracarem na praça pública de alimentação de um shopping center? Não é aceito. Ninguém vai achar uma coisa dessa normal. Por que 2 homens querem obrigar todo mundo a pensar que é normal e aceitável? Ou 2 mulheres, ou mais uma vez, 3, 4 juntos? Gente, você percebe que tem alguma coisa estranha nisso tudo? Eu acho que as pessoas têm liberdade para escolher o caminho que querem seguir, sem que da nossa parte haja qualquer tipo de briga, violência, imposição. Se Deus me der oportunidade de salvar alguns desses, gente, eu vou pregar o Evangelho, eu vou dar testemunho, eu vou ensinar o caminho, mas jamais algo da nossa parte para eles imposto pela violência. Mais uma vez, as contas serão prestadas no último dia. Quando estivermos diante de Deus, aí nós vamos ver quem estava com a razão.
Então, a mídia, lentamente, mas de forma perseverante, gradualmente, mas sempre com pressão, devagar, mas implacavelmente, vai impondo esses valores distorcidos à sociedade. E nós cristãos, com nossas convicções fundamentadas na Bíblia Sagrada, ora, nós temos uma opinião fundamentados na Bíblia Sagrada, passamos a nos sentir mal e passamos a ser vistos como brutos irracionais, jurássicos, arcaicos, preconceituosos e ultrapassados, porque temos uma ideia firmada a respeito desse tipo de comportamento. Então o apóstolo Paulo afirma: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os tempos serão terríveis por vários motivos, mas eu hoje gostaria de abordar um desses motivos em especial. Você poderia abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses 2, 9. O texto diz assim: a vinda desse perverso, falando dos tempos do fim, e aqui especificamente do homem da iniquidade. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Queria chamar a atenção para os versículos 10 e 11. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Gente, esse poder sedutor, a palavra aí traduzida por poder sedutor, ela significa um poder sobrenatural maligno. Poder sedutor. A palavra poder usada no original, ela significa uma energia sobrenatural maligna. E sedutor tem conotação negativa. Essa sedução significa um desvio mental, uma opinião errada que faz a pessoa se perder do caminho, se desviar. Então a advertência aqui é para que a gente busque profundamente a verdade. Veja o que diz o final do verso 10. Porque eles rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então a advertência desse texto é para que a gente ame e busque profundamente a verdade, porque aqueles que não fizerem assim, aqueles que não amarem a verdade, aqueles que não buscarem a verdade, aqueles que não desejarem conhecer a verdade, eles serão seduzidos por um poder maligno e eles vão crer na mentira. Eles passarão a ter convicções, mas mentirosas. Eles vão se sentir seguros, vivendo situações enganosas. Eles serão iludidos
por maravilhas enganadoras. Eu quero dizer para vocês, irmãos queridos, que esse dia já chegou. Nós hoje presenciamos e vemos o envio desse poder sedutor, levando muitos a crerem, a darem créditos à mentira. E uma vez que as pessoas não amaram a verdade, verso 11, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. A sociedade está corrompida, indo de mal a pior, porque ela está seduzida devido a esse poder sobrenatural maligno que a engana, ilude e a conduz à injustiça. Bem, depois dessa introdução leve e suave, vamos passar algumas aplicações. Queria destacar na aplicação, mais uma vez, final do verso 10 e verso 11, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Então, a primeira aplicação, gente, nós precisamos amar a verdade. Precisamos amar a verdade. Veja só, registre a seguinte afirmação de Lutero, Martinho Lutero. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado. Mais uma vez, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Percebeu o que Martinho Lutero falou? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, gente, qualquer comportamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser banido de nossas vidas com convicção, por mais sedutor, atraente e agradável que seja. Quero abrir um parênteses aqui. Esse parênteses eu vou abrir não só em meu nome, mas em nome do pastor Marcão, do pastor Jonas, daqueles que pregam aqui. Quero mencionar fazer algumas citações de outros homens de Deus. O reformador John Huss, final do século IV, final do século XIV, início do século XV, ele declarou o seguinte: a sua congregação, a sua igreja: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Já ouviu isso? Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Recentemente, eu li a declaração de um outro pastor, é um pastor de uma igreja missional, moderna, atual, dos Estados Unidos, chamado Ed Stetzer. E ele disse o seguinte, falando para pastores: se você quer que as pessoas gostem de você, não seja pastor. Se você quer que as pessoas gostem de você, vai vender sorvete. Prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Gente, nesse compromisso com a verdade, nem sempre os pastores vão poder ter condições de falar coisas agradáveis. Nesse compromisso com a verdade, nem sempre os pastores falarão coisas que as pessoas gostariam de ouvir naquele momento. Tá certo, eu também não gostaria de ser um cara detestável, mas eu entendo que nem tudo que eu tenho que dizer vão ser coisas agradáveis. O apóstolo João, na terceira carta de João, terceira epístola de João, no versículo 4, ele diz o seguinte: não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Percebe? Aqui não a gente usa direto no Desperta Débora para orar pelos nossos filhos, mas essa epístola, ela foi de um pastor para a sua congregação, para o seu rebanho, para os seus filhos espirituais. Então, a visão mais ampla
é essa: eu não tenho maior alegria do que a de ver que as minhas ovelhas, gente pelas quais eu sou responsável e um dia prestarei contas diante de Deus, têm andado na verdade. E sobre nós pesa essa responsabilidade. Eu tenho total consciência de que você goste de mim ou não, me ache simpático ou não, um dia eu vou ser chamado diante de Deus para prestar conta sobre a sua vida, pelo fato de você estar vindo congregar aqui. Agora, a maioria dos irmãos que estão aqui não imagina como é duro e angustiante para nós termos que dividir o pastorado da igreja com esses pastores televisivos, com os pastores internéticos, com os pastores famosos, com os pastores midiáticos. Na sua ampla maioria, pastores que passam, na maior parte do tempo, longe da verdade, mas que têm um discurso muito agradável, muito sedutor. E acaba que esses pastores aqui, pobres, simples, desconhecidos, com os quais você convive, que lhe dizem a verdade, também acabam passando por brutos, broncos, porque não falam aquelas coisas doces e agradáveis que você tanto gosta de ouvir. Então, gente, às vezes eu me aflijo vendo postagem de irmãos da igreja, aqui, em Facebook, enfim, nessas mídias sociais, citando nomes de pastores, que nós conversamos às vezes entre nós, dizendo assim: gente, peraí, não é possível. Como essa pessoa nos ouve semana após semana, e depois vai lá e posta uma coisa daquele cara, que é a antítese de tudo que nós falamos aqui na igreja. E ela curte, acha o maior barato, e depois tem um monte de gente curtindo embaixo e achando aquilo uma coisa muito linda, muito bonita, que merece ser divulgada. Irmãos, que angústia é para o nosso coração. Agora, o que eu entendo que Deus deseja nos falar hoje é: devemos continuar amando a verdade, mesmo que a mentira esteja fazendo chover milagres na sua vida. O amor à verdade é a única proteção que nós temos do poder sedutor que leva as pessoas a darem crédito à mentira e se perderem. A segunda aplicação: para amarmos a verdade, precisamos conhecê-la. Você só vai amar se você conhecer. Só ouvindo falar de longe não tem como amar. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona. Lucas capítulo 24, versículo 32. Jesus já havia ressuscitado. Ele vinha acompanhando 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos não reconhecem Jesus de imediato, mas Jesus vai conversando com eles, vai falando com eles, vai citando os profetas para eles, enfim, ao longo do caminho eles vão conversando. Após Jesus revelar-se a eles e desaparecer em seguida, o texto diz o seguinte: um se volta para o outro e diz: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ele pergunta. Jesus havia desaparecido, aí um se volta para ele e como que diz assim: gente, como nós não o reconhecemos de imediato? Ora, afinal, o nosso coração não estava ardendo, apaixonado, pegando fogo, à medida que ele vinha falando com a gente, conversando com a gente. Percebe? Quando Jesus fala, o coração arde. Quando o Senhor fala, o coração aquece, se incendeia. Recentemente, nós vimos que a principal causa da frieza dos nossos corações é a idolatria.
A idolatria seca nossas almas, da mesma forma que Ezequiel viu aquele vale de ossos secos. A causa daqueles ossos estarem secos, a causa daquele exército ter sido derrotado, foi idolatria, foi o povo de Israel ter adorado outros deuses além do Senhor. A idolatria, ela conduz a isso. O coração se esfria, o coração fica indiferente, até o dia que a alma seca. Bem, então se isso é verdade, o que nós acabamos de ler, então nos ensina que a exposição das Escrituras, não foi isso que ele falou? Veja só, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras. Então o que esse texto diz é que a exposição das Escrituras é remédio seguro contra a frieza espiritual, contra a apatia, contra a incredulidade, e mais especificamente dentro do assunto que nós estamos falando, contra a sedução da mentira. Todos os avivamentos da história começaram por uma redescoberta da palavra de Deus. Do mesmo jeito que nós comentamos algum tempo atrás, 2 semanas atrás, que avivamento é para crente, não é para descrente, renovação é para cristão, não é para ateu. É possível nós redescobrirmos o valor, a preciosidade da palavra e voltarmos a nos encantar com ela. Gente, quanto mais nós lemos e estudamos as Escrituras, mais nos apaixonamos por ela. Quanto menos nós as lemos, quanto menos nós a lemos, menos temos vontade de lê-la. É uma coisa interessante, mistério. É uma coisa, é um mecanismo que funciona no sentido contrário da satisfação. Ou seja, quanto mais você lê, mais vontade de ler você tem. Quanto menos você lê, menos vontade de ler você tem. E o Salmo 119 diz, 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A verdade é a essência da tua palavra. Gente, nesse mundo de trevas, escuro, frio, violento, sem amor, você quer andar com segurança, quer andar com firmeza, você precisa firmar a sua vida na palavra. A palavra vai iluminar o seu caminho, a palavra vai clarear os seus passos, a palavra vai te dar segurança nas suas decisões. A verdade é a essência da palavra de Deus. E dito isso, gente, não sei se você se deu conta, mas próximo fim de semana vai ser fim de semana de treinamento. Gente, é o momento certo de você dispor o seu coração a buscar a palavra de Deus novamente. Você fazer um pacto, um acordo, um acerto com Deus, para que o seu coração volte a vibrar como já vibrou um dia. Você não precisa parar nesse estágio de avaliar a sua vida e constatar que um dia a sua vida espiritual já foi muito melhor do que ela é hoje. Você pode retomar o seu caminho. Quero dizer para vocês que algum tempo atrás nós ouvimos um estudo, poucas semanas atrás, sobre o texto de Efésios, sobre a carta aos Efésios que está contida, que Jesus escreveu, que está contida no livro do Apocalipse, que fala sobre perder o primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras e recomeçar o caminho. E, de uma maneira geral, quando você fala desse texto, você logo se remete aos crentes mais antigos, aquela música, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, etc, etc. Mas essa filosofia de voltar para o início, essa filosofia de que a vida é um ciclo que se repete, isso é uma filosofia pagã, isso vem da filosofia grega. A filosofia cristã é diferente, é linear. Você já andou um longo caminho, o coração esfriou, você não precisa voltar lá atrás para reencontrar com Jesus, você só precisa retomar o seu caminho de onde você está. A
reaqueça o seu coração e vá em frente. Toda a experiência que você acumulou até o dia de hoje, ela vai ser usada para toda a sua vida, daqui para frente. Não volte ao início. Você não precisa se tornar uma criança novamente, uma pessoa imatura espiritualmente. Ora, você já tem uma longa caminhada na sua vida espiritual. Então apenas coloque-se novamente diante de Deus, reaqueça o seu coração e vá em frente. E a terceira aplicação. Precisamos praticar a palavra da verdade, que amamos e que desejamos conhecer. Vou falar dos últimos versículos do Sermão do Monte, Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então você percebe? Não basta conhecer, não basta amar, é preciso viver a palavra da verdade. Eu já tive a oportunidade de outras ocasiões comentar com vocês a biografia de George Miller. A sua biografia registra que George Miller leu mais de 200 vezes a Bíblia toda de capa a capa, sendo que mais da metade, mais de 100 vezes, ele leu a Bíblia de joelhos no seu quarto. No final da sua vida, ele é entrevistado e perguntaram para ele: de onde vem tamanha fé? Gente, depois você precisa ler a biografia de George Miller, vale a pena, um livrinho pequeno. Você lê aquilo, você fala: gente, eu queria ser 1/10 do que esse homem foi. Queria ter as experiências que ele tem com Deus, 1/10 das suas experiências, ia me fazer o cara assim, totalmente satisfeito. Então ele pergunta: de onde vem tamanha fé? E a resposta dele foi: crie nas sagradas escrituras. Ele resolveu crer na palavra de Deus, percebe? Descansei nelas e as pratiquei. Acreditei, disse ele, no que ela disse, a palavra de Deus. Esse é o segredo de um homem inabalável na sua fé. George Miller é considerado o apóstolo da fé. Em toda a história da igreja, uma das pessoas cuja fé é mais reconhecida, mais uma vez, em toda a história da igreja. De onde vem tamanha fé? Eu criei nas escrituras, descansei nelas e as pratiquei, e acreditei no que ela disse. E olha que coisa curiosa que ele continua dizendo: durante muitos anos, incorri no erro de estudar muito sobre a Bíblia, e quase nada da Bíblia. O Senhor me ajudou a abandonar os comentários bíblicos e a usar a simples leitura da palavra de Deus como meditação. Você percebe? Para muita gente, nós aqui já temos falado sobre isso, nós não aconselhamos, mas muita gente gosta de pegar uma Bíblia comentada, aí vai lendo o texto bíblico, o comentário. Para muita gente, o comentário é quase um texto tão sagrado quanto o texto da Bíblia propriamente dito. O comentário é visto como algo que quase igual à palavra de Deus. Então a gente já vem recomendando que não se faça isso. Muita gente lê a Bíblia, mas acha que precisa de uma leitura adicional para complementar a Bíblia. Gente, que George Miller constata, ele faleceu já bem idoso, se não me engano, já estava com 90 anos, 92, se não me engano. O que ele constata a melhor coisa que ele teria feito na vida teria sido abandonar os comentários. Fizeram essa pergunta para ele: George Miller, se você recomeçasse, o que você faria de diferente? E a resposta dele foi: eu leria muito menos os comentários bíblicos e outras obras assim, e leria muito mais a Bíblia. E olha que quem falou leu pelo menos 200 vezes as Escrituras. Bem, só para completar e ser absolutamente honesto,
né? E sem fugir daquilo que a gente está dizendo, ele disse: o que você faria de novo? Eu leria muito menos os comentários, os livros de teologia, leria muito mais a Bíblia e leria biografias de cristãos. Então fica essa recomendação aqui. Quer ter uma fé inabalável? Cara, pega o que um irmão aqui, cheio do Espírito Santo e de fé, recomendou. Eu leio muito menos os livros, muito mais a Escritura, muito menos teologia e muito mais a Bíblia. Queira ou não queira, entenda ou não, a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Bíblia é o texto sagrado, está aqui. Tudo que Deus quis revelar à humanidade, Ele revelou aos profetas no Antigo Testamento, aos apóstolos no Novo Testamento. E abrindo parênteses aqui, acabei de ler isso esses dias também nessas redes sociais, concordo. Gente, apóstolo bom é apóstolo morto, tá certo? Porque apóstolo de verdade são aqueles 12 que tiveram contato com Jesus. Depois disso não existe mais apóstolo. Então apóstolo de verdade, genuíno, bom, já morreram, 2000 anos atrás. De onde vem tamanha fé? Crie nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus revelou o que tinha que revelar ao homem. Quer ouvir Deus falar em voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia é a palavra de Deus. Quer ouvir Ele falar audivelmente ao seu ouvido? Pega e lê a Bíblia em voz alta. Deus vai falar de voz audível com você. Gente, quero concluir dizendo que você não pode se sentir obrigado a agir de maneira politicamente correta. Você também não precisa ser odiável, mas importa mais agradar a Deus do que manter as aparências diante dos homens. A gente também não precisa entrar em batalhas que não são nossas. No último dia, cada um vai prestar contas diretamente a Deus. Em meio à sedução da mentira, no meio da qual nós vivemos hoje, apenas o amor à verdade poderá nos guardar em segurança. Precisamos amar a verdade, precisamos conhecer a verdade e precisamos praticar a verdade. A palavra de Deus é remédio seguro contra a frieza espiritual, a incredulidade e a sedução da mentira. Amém, gente? Vamos fazer uma oração? Senhor, ajuda a gente a viver dessa maneira. Enche o nosso coração de vontade de conhecer a Tua palavra. Senhor, tira de nós a soberba, a vaidade, a arrogância, de acharmos que já conhecemos, que a sabemos muito, que não temos muito mais o que aprender com as Escrituras. Tira de nós, Senhor, esse sentimento ruim, maligno. Coloque em nós o contrário, aquela absoluta consciência de que somos ignorantes, de que precisamos conhecer mais e mais a Tua palavra. Dá aos nossos corações, Senhor, uma sede profunda de conhecê-la. Faz com que nós fiquemos inquietos toda vez que deixarmos de ler a Tua palavra, deixarmos de buscar nela direção para a nossa vida, deixarmos de lê-la constante, diariamente. Que o Senhor faça com que nós, juntos aqui, nos voltemos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ao seu estudo sério, a sua busca genuína. Senhor, não para virarmos um povo, uma comunidade de sabidões, mas que sejamos um povo que pratica, vive, o que lê, aprende na Tua palavra, para que sejamos um povo santo, um povo que vive de maneira alegre e agradável ao Teu coração. Essa é a nossa oração e nós Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.